Retomamos a aula de hoje, corrigindo a atividade que foi passada na última aula. Atividade sobre pirâmides. A primeira questão do vestibular da UVA diz: remove-se do cubo da figura a pirâmide triangular ABCD. Então você tem um cubo de aresta 2, e desse cubo de aresta 2 você vai retirar, você vai remover essa pirâmide triangular de base, na verdade de base não, essa pirâmide triangular ABCD, cuja base é BCD. Bem, retirada essa pirâmide do cubo, obtém-se dessa forma um sólido de volume quanto? Então observem que o que a questão está perguntando não é o volume do cubo, não é o volume da pirâmide, e sim o volume do sólido que vai resultar, do sólido final resultante, quando eu pego esse cubo e dele retiro a pirâmide. Bem, destacamos na figura o sólido que vai resultar. Vai resultar, depois que eu fizer essa retirada, esse sólido aqui, ó. Observem que aí no ACD, na verdade, é uma reentrância que vai até o vértice B. Reentrância essa que foi gerada a partir do momento que eu retirei a pirâmide ABCD. Bem, seu volume ele vai ser a diferença do volume do cubo e o volume da pirâmide. Por quê? Porque você vai obter esse sólido retirando do cubo o equivalente à pirâmide. Vamos calcular então os volumes separados e depois subtrair. O volume do cubo, que eu vou chamar de V1, é a aresta ao cubo. Como o cubo tem aresta de medida 2, então vai ficar 2 ao cubo, que é 8. Portanto, então, nós temos um sólido de volume, um cubo de volume 8. Já o volume da pirâmide, para que a gente possa calcular, eu tenho que primeiro calcular a área da base dessa pirâmide. A base da pirâmide é, então, o triângulo BDC, ou BCD, tanto faz. Esse triângulo BDC, eu posso considerar a base dele como sendo BD, que é uma aresta do cubo, então é 2, e a altura dele é CD, que também é uma aresta do cubo e também mede 2. Então, de modo que a área da base vai ficar base vezes altura sobre 2. Então, fica 2 vezes 2 dividido para 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 dividido para 2 dá 2. Então, a área da base da pirâmide é 2. Para calcular o volume dela, que eu vou chamar de V2, é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, a área da base é 2 vezes a altura da pirâmide, que corresponde à altura AC, que corresponde aí a uma aresta do cubo, também é 2, dividido para 3. 2 vezes 2 dá 4, portanto, o volume da pirâmide que eu retirei é 4 sobre 3. Aí lembremos do que eu disse. O volume do sólido vai ser a diferença entre o volume da pirâmide, entre o volume do cubo e o volume da pirâmide. Então, o volume do sólido é V1 menos V2. Isso vai ficar, então, 8 menos 4 terços. Bem, como 8, na hora que eu igualar os denominadores, é 24 sobre 3, então o volume do sólido é 24 sobre 3 menos 4 sobre 3. 24 menos 4 dá 20 sobre 3. Então, nós temos aí um sólido de volume 20 sobre 3, de forma, então, que a resposta correta é a letra D. A segunda questão, também da UVA, a face de um octaedro regular é um triângulo equilátero de altura 4 cm. Calculando-se a distância entre os vértices mais distantes entre si no poliedro, obtém-se que distância? Vamos então avaliar essa questão. A figura abaixo ela ilustra a situação. Nós temos aí um octaedro. A questão fala que cada face desse octaedro é um triângulo equilátero de altura 4 cm. Então, pelo que nós temos na questão, essa altura desse triângulo equilátero, de qualquer um deles, é 4 cm. Lembremos que o que a questão pede é a distância entre os vértices mais distantes desse octaedro. Os vértices mais distantes desse octaedro é o vértice superior e o vértice inferior. Então, nós estamos querendo saber quanto é a distância entre esses dois vértices. Uma maneira de eu calcular a distância entre esses dois vértices é a gente calcular a altura de um tetraedro, não, a altura de uma pirâmide. Observemos que o octaedro ele é formado por duas pirâmides. Então, uma forma de eu calcular a altura desse octaedro é calcular a altura de uma pirâmide e multiplicar por 2, já que ele é formado por duas pirâmides. Vamos lá então ver como é que fica. Em cada triângulo equilátero,
Eu sei que a altura dele é 4 centímetros, então daí vai dar para a gente descobrir quanto é a aresta de cada triângulo equilátero e, consequentemente, quanto é a aresta quanto é a aresta do octaedro. Bem, lembrando que a altura de um triângulo equilátero é a aresta raiz de 3 sobre 2, como nós sabemos que a altura é 4, então 4 é igual a aresta raiz de 3 sobre 2. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, então a aresta raiz de 3 ela é 4 vezes 2, que é 8. De modo então que a aresta vai ser o 8 dividido pela raiz de 3. Para racionalizar, eu multiplico numerador e denominador pela raiz de 3. Então a aresta vai ficar 8 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3. Portanto, então, nós temos um octaedro, onde a aresta dele mede 8 raiz de 3 sobre 3. Bem, se a aresta é 8 raiz de 3 sobre 3, então agora dá para a gente continuar o nosso cálculo. Além disso, nós sabemos que o octaedro, isso eu já falei, ele é formado por duas pirâmides. Desse modo, então, essas pirâmides que formam o octaedro, elas têm o apótema delas, 4 centímetros. É só você observar que a altura do triângulo ela vai ser o apótema de cada pirâmide de base quadrangular que vai formar o octaedro. E ela tem como aresta da base 8 raiz de 3 centímetros. Desse modo, então, o apótema da base, que no caso de pirâmide de base quadrada é metade da aresta da base, o apótema da base, que é o M, ele vai ser 4 raiz de 3 sobre 3. Então a gente pode, a partir daí, calcular a altura de uma pirâmide dessa. Porque você tem o apótema da base, que eu já disse que é 4 raiz de 3 sobre 3, e aqui eu posso calcular a altura de uma dessas pirâmides, através do teorema de Pitágoras. Nós sabemos que o apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura dela ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado. Resolvendo então, o apótema da pirâmide é 4 ao quadrado, isso é igual à altura ao quadrado, mais o apótema da base, que é 4 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Resolvendo, 4 ao quadrado é 16, isso é igual à altura ao quadrado, mais 4 ao quadrado é 16, raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3, sobre 3 ao quadrado, que é 9. Bem, 16 vezes 9 dá 48. Então nós vamos ter que 16 é igual à altura ao quadrado, mais 48 sobre 9. Passo 48 sobre 9 para o outro lado subtraindo. Então a altura ao quadrado ela vai ser 16 menos 48 sobre 9. Nós vamos ter que igualar os denominadores dessa fração para poder subtrair. Para isso, então, o 16 eu escrevo como sendo 144 sobre 9. Então a altura ao quadrado ela fica 144 sobre 9 menos 48 sobre 9. 144 menos 48 dá 96 sobre 9. Então a altura é a raiz quadrada de 96 sobre 9. O 96 ele não tem raiz exata, então a gente fatora, a gente quebra. Esse 96 eu quebro em 16 vezes 6. Então a altura vai ficar a raiz quadrada de 16 vezes 6 sobre 9. Daí a raiz do 16 é 4, o 6 fica na raiz e a raiz do 9 é 3. De maneira então que a altura da pirâmide, de cada uma das pirâmides que formam o octaedro, será 4 raiz de 6 sobre 3. Bem, o que a gente quer determinar é a distância entre os dois vértices mais distantes aí do nosso octaedro, que é a distância entre o vértice superior e o vértice inferior. Como a gente pode observar, essa distância é o dobro da altura da pirâmide. Nós temos aí duas pirâmides formando o octaedro, então essa distância equivale à altura das duas pirâmides. Então daí nós temos que a distância é 2 vezes o h. Como nós já sabemos que o h é 4 raiz de 6 sobre 3, então a distância vai ficar 2 vezes a altura, que é 4 raiz de 6 sobre 3. 2 vezes 4 dá 8, portanto a distância é 8 raiz de 6 sobre 3. De modo que a resposta correta é a letra A. A terceira questão, do Enem 2009. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular, com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Essas velas elas são formadas por 4 blocos de mesma altura. Desses 4 blocos, são 3 troncos de pirâmides de bases paralelas,
e uma pirâmide na parte superior, espaçados de 1 centímetro entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, do bloco de baixo, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Bem, cada bloco desse tem 4 centímetros de altura, como a questão fala. Acontece que 4 vezes 4 dá 16. Entre cada bloco tem um espaço de 1 centímetro. Então nós temos 16 com mais 3 espaços de 1 centímetro, 16 com mais 3 dá 19 centímetros de altura da vela, como a questão fala. Continuando então a leitura. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, essa que está mais em branco aí na imagem, mais em claro, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar essa vela? Bem, para a gente resolver essa questão então, a vela inicialmente ela tem um formato de uma pirâmide de base quadrada, com 6 centímetros de aresta da base e 16 centímetros de altura. Por quê? Porque eu estou retirando os 3 centímetros correspondentes aos espaços entre os blocos e estou juntando os 4 blocos em apenas uma pirâmide. Então eu formo uma pirâmide com a aresta da base 6 centímetros e a altura 16 centímetros. O volume dessa pirâmide, então, vai depender da sua área da base, que a gente vai calcular primeiro. A área da base é a aresta ao quadrado. Como a aresta da base é 6, 6 ao quadrado é 36. Daí, então, eu posso fazer o volume, que é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, o volume da pirâmide toda vai ficar a área da base, que é 36, vezes a altura, que é 16, sobre 3. Quando a gente multiplicar o 36 pelo 16 dividido para 3, nós vamos obter então como volume 192 centímetros cúbicos. O que é 192 centímetros cúbicos? É o volume inicial da vela. Só que nós vamos diversificar. A gente vai fazer vela de outro formato. Nós vamos retirar a parte de cima dessa vela, que equivale então a uma pirâmide de altura 4 centímetros e a aresta da base 1,5 centímetro. Por que é 1,5? Como a altura dessa nova pirâmide, dessa pirâmide menor, é 1/4 da altura da pirâmide original, então a aresta da base também vai ser 1/4. Como a aresta da base da pirâmide inicial era de 6 centímetros, 1/4 de 6 centímetros vai dar 1,5 centímetros. Vamos então calcular a sua área da base, que vai ser a aresta ao quadrado. Então 1,5 ao quadrado dá 2,25 centímetros quadrados. Para o volume, você vai pegar então a área da base vezes a altura sobre 3. Então isso fica 2,25 vezes a altura, que é 4, sobre 3. 2,25 vezes 4 vai dar 9. 9 dividido para 3 dá 3. Com isso, então, a gente percebe que o volume da pirâmide, que você vai retirar lá de cima da vela, equivale a um volume de 3 centímetros cúbicos. E aí, então, a gente pode encontrar o volume da nova vela, que é só você pegar o volume da vela inicial menos o volume que você vai retirar. Com isso, então, fica 192 menos 3, dá 189 centímetros cúbicos, de forma que a resposta correta é a letra B. A quarta questão, também do Enem: uma indústria fabrica brindes promocionais em forma de pirâmide. A pirâmide é obtida a partir de 4 cortes em um sólido que tem a forma de um cubo. No esquema estão indicados o sólido original, que é o cubo, que você vê aí do lado esquerdo, e a pirâmide obtida a partir dele, que está do lado direito. Os pontos A, B, C e D e O do cubo e da pirâmide são os mesmos. O ponto O ele é central na face superior do cubo. Os 4 cortes saem de O em direção às arestas AD, BC, AB e CD, nessa ordem. Após os cortes, são descartados 4 sólidos. Os formatos dos sólidos descartados serão, ou seja, quando você faz os cortes, quais são os sólidos que você obtém a partir dele. Bem, vamos imaginar o seguinte: na figura ao lado a gente vai representar os 2 primeiros cortes. Você vai dar um dos cortes nessa direção, tirando aqui esse prisma de base triangular, o que sai um prisma de base triangular, e o segundo corte você dá também do lado oposto, tirando outro prisma de base triangular. Beleza. Ao fazer esses 2 cortes,
Nós vamos agora então obter um sólido como esse que vai aparecer aqui do lado. Ó. Aparece então esse sólido. A partir desse sólido, nós vamos dar os outros dois cortes. Os outros dois cortes são os seguintes. Ó. Dá um corte aqui, tirando essa cunha, que vem do O até o AB, e dá o outro corte, da forma como apareceu em vermelho, tirando essa cunha que vai do O até o CD. Ao fazer isso, finalmente, após os 4 cortes, são 2 cortes iguais que a gente faz agora, nessa última parte, nós chegamos à pirâmide que nós desejamos. Observem que os 2 primeiros cortes são iguais e os 2 últimos cortes são também iguais. De forma que a gente vai obter aí 4 sólidos que são iguais 2 a 2. Então a resposta correta é a letra E. A quinta questão, também do Enem, é comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos obtidos pelas intersecções de um plano com uma pirâmide regular de base quadrada. Segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis de serem obtidos pelo artista plástico? Aí você pode obter só quadrado, pode obter triângulo, pode obter quadrado, trapézio e tudo mais. Bem, só dá para a gente responder essa questão se a gente imaginar os possíveis tipos de corte. Então vamos lá. Nessas pirâmides abaixo, eu vou representar os possíveis cortes. Imaginemos essa pirâmide de base quadrada. Um dos cortes que você pode dar é aqui em um dos cantos. E quando você faz isso, você está retirando, você está formando, no caso, um triângulo. Se você der um corte paralelo à base, como a base é quadrada, você obtém um quadrado. Então a gente já viu que é possível obter triângulo e quadrado. Bem, também é possível você fazer um corte assim, ó. Como assim? De maneira que seja um corte perpendicular ao plano da base, mas sem passar pelo vértice. Quando você faz um corte perpendicular ao plano da base, sem passar pelo vértice, você vai formar um trapézio. Continuemos com os cortes. Outro corte que você pode fazer é um corte pegando aí 4 de suas arestas. Um corte meio que inclinado, né? Imagine aí, observe a imagem para você imaginar. Bem, quando você faz um corte de qualquer maneira aí, sem seguir nenhum preceito, de maneira a cortar 2 arestas laterais e 2 arestas da base, você vai obter um quadrilátero irregular, ou seja, uma figura qualquer de 4 lados, sem nome específico. E ainda é possível nós fazermos um corte dessa forma aqui, ó, pegando 2 arestas da base e 3 arestas laterais. Quando você faz um corte pegando 2 arestas da base e 3 arestas laterais, você está então obtendo um sólido que é na verdade um pentágono. Portanto, você pode obter triângulo, trapézio, quadrilátero irregular e pentágono, além de um quadrado que eu esqueci de falar. De maneira que a resposta correta é a letra E. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção dessa atividade. Eu vou passar logo em seguida uma outra atividade para a gente continuar a nossa revisão sobre ainda pirâmides. Daqui a pouco, então, a gente continua nossos assuntos.